Meu nome é Oliveira e eu agora aqui vou ler sobre o que está escrito aqui, porque muitos não conseguem ver, porque tem algum problema de vista e às vezes a gravação que você está vendo aí pode ficar borrada. Eu tenho vários sites no YouTube, eu vou falar o nome de alguns. Aprendendo Mais, Se Converta, Apostasia na Sua Religião, Facebook, Armando Trote, Apostasia. Caso vocês queiram saber mais sobre alguma coisa, é só você ir lá nesses canais do YouTube ou lá na minha página do Face. Eu vou começar a ler agora sobre o que está escrito aí nessa página. Começa assim: as linhagens dominantes que os não iniciados não podem compreender ou até mesmo ver, de fato, eles gostam tanto que durante séculos têm intencionalmente ocultado à vista dos profanos. E tais símbolos servem também para identificar as instituições e infraestrutura que eles controlam. A motivação por trás desse movimento é que ele realmente lhes dá um sentimento perverso de poder. Orgulhosos de apesar dos elementos da verdade ou peças de quebra-cabeça que estão sendo escondidos à vista de todos, as massas ainda permanecem em grande parte ignorantes e mal informada, mas eles também acreditam que, inconscientemente, colocando os seus símbolos sinistros na frente do público, eles estão realmente enganando e dominando, trazendo as forças dos anjos caídos sobre a sociedade e apressando a manifestação do anticristo. E o povo escravizado, sem cultura, opinião, conhecimento, e somente meio informado a partir deste condicionamento, as massas vêm involuntariamente entregar o seu consentimento, seu tempo, seu dinheiro, consumo, desejos, emoções, seu corpo, a sua vida, a uma escravidão sem correntes visíveis, uma prisão sem grandes grades, e a massa de ignorantes bombardeando o mundo através das diversas instituições de controle mental em massa. Borboleta monarca. Você sabe o que é isso? Não? Você adora ver fotos de evangélicos, católicos e outras religiões, pessoas que são adeptas, né? Usar isso em algumas fotos. Mas você já parou para pensar o porquê que eles usam isso nas fotos? Não? Então agora você vai ver e entender o porquê que eles tiram as fotos com uma borboleta, e geralmente essa borboleta está tampando a boca ou o olho esquerdo, tá? Isso é um sinal maçônico. Vamos lá, eu vou ler aqui. A borboleta monarca é acusada por aqueles dentro da indústria de entretenimento para simbolizar as técnicas de controle da mente
baseado no trauma sendo realizado predominantemente em celebridades femininas, utilizadas como bonecos e escravas sexuais, incansavelmente desfilando à frente das massas para serem idolatradas e alavancarem a agenda dos seus mestres iluminados. Usada neste contexto, a borboleta é uma referência ao agora classificado projeto MK Ultra. Esse projeto MK Ultra não tem nada a ver com a empresa MK Publicitar, que está aqui no Rio de Janeiro, não. Embora todo mundo ali também seja maçom, todo mundo, do dono ao cantor menos famoso, só entra ali quem é maçom. Mas esse MK Ultra não tem nada a ver com a empresa MK Publicidade, que é uma empresa do Haroldo de Oliveira, Haroldo de Andrade, um negócio assim, que faz música música gospel, música evangélica. Então esse MK Ultra não tem nada a ver com essa empresa. Eles podem até usar alguma coisa lá com esse nome parecido, mas não tem nada a ver. Isso aqui é um projeto mundial, não tem nada a ver com a MK. Um sárdico programa de controle da mente desenvolvido pela CIA, que compreende uma combinação de psicologia, ciência e ritual ocultista, que foi testado extensivamente sobre os militares, bem como em civis. Eu queria também deixar uma coisa assim bastante clara. Eu não sei se vocês gostam de ver o documentário da Segunda Guerra Mundial, que eles falam sobre Hitler. E geralmente quando eles falam sobre Hitler, ele fala lá sobre uma parte dentro do exército de Hitler que eles faziam ocultismo para ter mais poderes, mais conhecimento. E se você não sabe, todos aqueles nazistas na Segunda Guerra, os Estados Unidos levou para eles lá e eles formaram a NASA e outras instituições que a gente conhece. E até hoje eles usam a mesma coisa, ocultismo, bruxaria, falando que são ETs, etc. Tal. Mas a questão não é essa, não. A questão é que você tem que acordar para a realidade. Sair desse seu mundinho e entender que tem mais coisas te rodeando do que aquilo que você já pensa. Eu vou continuar lendo aqui. Então, a próxima leitura que eu vou fazer vai ser sobre o símbolo da serpente. Muitos dentro do miticismo evangélico, do miticismo umbandista, candomblessista, kardecista, católico, falam que serpente é o símbolo de Satanás. Até porque o que está escrito lá no livro de Gênesis está pondo como a serpente um animal que fez a Eva pecar e a Eva fez Adão pecar. Mas eu não estou falando sobre isso. O que eu quero que você entenda é o seguinte: muitos hoje na mídia estão fazendo as pessoas acreditarem em ET, mostrando evidências fantásticas em relação a ET. Eu tenho visto bastante programas sobre ETs. History 2, History, internet. Os caras sabem o que falam. Os caras entendem o que falam. Mas só que tem um porém. ET não existe. ET não existe. No dia que qualquer um deles pararem de mostrar fotos embaçadas e outras coisas mais, talvez passe a acreditar. Mas ET não existe. ET não existe. E dentro dos ETs existem vários outros nomes, mas um dos nomes são reptilianos. E eles querem que você entenda que isso existe.
Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar. Não é você ser massa, não é você copiar o que a pessoa está falando ou mostrando, não. É você estudar a cara, você tem que meter a cara. Não importa se você é uma senhora de 100 anos, um senhor de 120 anos, uma menina de 8 anos, um menino de 7 anos. Não importa a sua idade, o seu sexo. O que importa é você parar de ser massa, você estudar, você entender o que está errado. Vou continuar a leitura. Estas criaturas largamente temidas têm sido muito utilizadas para simbolizarem a sentença de que a elite tem sangue frio e insensível. De mitos antigos como São Jorge, o santo católico, né? São Jorge e o dragão, para retratos mais modernos abrangendo logos de corporações blockbusters de Hollywood. Bestas, lagartos, o Godzilla é um, né? Bestas, lagartos, figuras reptilianas desempenham um papel significativo no imaginário dos iluminados. Aí, para você entender o que é um blockbuster, eu botei aqui o significado. Blockbuster é uma palavra de origem inglesa que indica um filme ou outra expressão artística, produzido de forma exímia, sendo popular para muitas pessoas e que pode obter elevado sucesso financeiro. Um blockbuster também pode ser um romance ou outra manifestação cultural que tenha um elevado nível de popularidade. Em países em que o inglês é o idioma oficial, a palavra blockbuster também é usada na indústria farmacêutica, servindo para descrever um remédio comercializado com sucesso. A origem da palavra blockbuster ocorreu no início dos anos 40 do século passado, 1940, que servia para descrever uma bomba que era lançada a partir de aviões e que era capaz de destruir um quarteirão inteiro. Isto porque em inglês block significa quarteirão e o verbo buster significa quebrar. No âmbito da indústria cinematográfica, a palavra começou a ser usada graças a filmes como Tubarão, que foi feito no ano de 1975. Eu até falo para você que é um filme bastante bacana de se ver, que conseguiu mais de 100 milhões de dólares na venda de bilhetes de cinema. Rapaz, isso era um dinheiro incontável para a época. Isso era. Mas enfim, vamos ver aí as fotos aí. Eu sei que você vai gostar da foto. Vamos lá. Esta é devido em parte ao fato de que a elite, relacionada emocionalmente e intimamente com as características dessas criaturas, que sempre foram reverenciadas, mas o símbolo da serpente também pode estar ligado à teoria controversa de que essas linhagens surgiram dos acasalamentos com os seres extraterrestres, que ainda forçosamente mantém isso até hoje, e que são realmente os descendentes distantes de uma antiga raça extraterrestre reptiliana que originalmente veio à Terra para hibridizar com o relativamente subdesenvolvido Homo erectus nativo e criar uma espécie de escravos geneticamente manipulados que seríamos nós. Como eu já te falei, eu não acredito nisso. Eu não acredito que haja ETs. Eu não acredito. Eu acredito que possa até existir vida semelhante à nossa em outros planetas muito distantes daqui. Agora, existir seres
que tem a capacidade de cruzar o espaço, isso eu não acredito. Até porque são três coisas que eu pergunto a qualquer pessoa. Se aqui a origem do homem foi feito pelo Criador, que pegou lá um pouquinho de barro, botou água, cuspiu, aí vai segundo a crença de cada um, fez lá uma estátua, que isso fere os mandamentos, e ali deu um sopro ali no nariz da estátua, porque, enfim, né? Porque a estátua, assim, como é que ele fez como eu posso te dizer? Como é que ele fez um intestino grosso, oco por dentro? E como é que ele fez o coração também oco por dentro, com todas as válvulas, etc. Tal. Então, assim, o Criador é um gênio dos gênios. Não tenho o que falar, mas o que eu posso te falar é o seguinte. Se aqui o Criador gerou vida, em qualquer outro planeta extraterrestre também houve um Criador que criou vida lá. Um Criador muito mais antigo do que o nosso. Porque senão, a teoria que a gente surgiu de uma única célula, uns falam que foi da terra para o mar, outros falam que foi do mar para a terra, mas até para desenvolver o mar, primeiro teve que ter essa primeira célula, porque o mar é feito de célula. E a terra também. Mas isso é uma coisa muito esquisita, desculpa eu falar assim, mas é muito escrota. Eu não acredito. Eu acredito sim que há um Criador que fez tudo que há no universo. E se existir vidas em outro planeta, lá tá igual aqui. Eles não têm condições de sair de lá para vir para cá. Não tem. Até porque existem várias coisas que a ciência explica, tipo um anel que há ao redor da Terra, que quando um corpo vivo chega perto, morre de tanta radiação que leva e outras coisas mais. Mas vamos lá, continuando lendo aqui. Porque mais que se repetidamente expostas a tantas imagens réptil, repulsiva e hierarquia, é quase o tipo agradável que você é quase o tipo de coisas agradável que você gostaria de ser associado, como se fosse de mente sã. Mas aqueles que nos é dito para olhar para cima, respeito e repetidamente parecem obedecer continuamente, lado com a serpente, com o seu ajudante. Pergunte a si mesmo por quê. Isso esse pedaço de leitura aqui foi meio esquisito, que eu não li legal, mas tá dando para você entender. Eu volto a falar, não acredito, mas cada um tem sua fé. Vamos ver a próxima foto. O símbolo coruja. Para muitos, acha que todo maçom adora coruja, porque coruja é ave da sabedoria, ou isso ou aquilo. Para mim não é muito importante saber o significado da coruja, até porque eu já sei o que está lá escrito nos 10 mandamentos, que não é para adorar, nem se curvar, nem idolatrar, nada que é feito no céu, na terra ou debaixo da terra. Isso é, qualquer tipo de imagem, para mim não serve para nada, sendo viva ou morta. Se eu estou adorando, eu estou quebrando os mandamentos. Isso serve para você, que idolatra filho, que idolatra mãe, que idolatra pai, que o filho está batendo na cara dos outros, você está achando engraçado, que o pai e a mãe estão acabando com o seu casamento, está acabando com o seu emprego, está acabando com sua vida e você ainda continua submisso ou submissa. Entenda o que o Criador quer para você. Mas vamos aqui ao que está escrito. A coruja é um outro animal um tanto sinistro, adotada para simbolizar seus caminhos
fortuitos. Representante da sabedoria e do sigilo, a coruja vê no escuro, semelhante aos iluminados, que também acreditam que eles são guardiões de algum conhecimento proibido, que tudo vê através de suas elevadas instituições de controle. Para eles, a coruja também representa Minerva, uma antiga deusa romana da sabedoria. E como vemos a partir do próximo símbolo na lista, a figura da deusa também representa e desempenha um papel extremamente importante na realidade distorcida daqueles que, por trás da cortina, por razões estas, corujas podem ser vistas de forma onipresente em locais sinistros como Bohemia Grove. Se você não sabe o que é Bohemia ou Bohemian Grove, é um local lá nos Estados Unidos, como sempre Estados Unidos, né? A transferência de identidade é uma beleza. Seria bom você entender o que é transferência de identidade, mas vamos lá. É um local lá, num clube fechado, que só multimilionários que pertencem à organização, porque não são todos que são multimilionários. O próprio Obama, ele fala que não pertence, porque ele ainda não foi convidado. Mas enfim, que pode entrar lá e ver o que está acontecendo lá dentro. Geralmente lá, fala-se que lá mata-se criança e outras coisas mais. Eu acredito nisso, porque os satanistas estão aí, eles não perdoam. A minha família inteira, da parte de mãe e da parte de pai, sempre foram envolvidos em candomblé, magia negra, umbanda. Então eu sei o que acontece lá dentro. Hoje, pela graça do Criador e pela virtude do Salvador, muitos primos meus, primas, sobrinhos, já se converteram. E hoje tem oriza de qualquer parte de espiritismo. Mas tem outros da família que ainda defende. Então, essa Minerva, ela não tem a Casa Branca? Em cima da Casa Branca tem uma imagem, é a Minerva. Muitos também falam que ela também é a rainha dos ladrões. Tá? Então vamos lá, voltando àquela leitura. Para eles, a coruja também representa Minerva, uma antiga deusa romana da sabedoria. E como veremos a partir do próximo símbolo na lista, a figura da deusa também desempenha um papel extremamente importante na realidade distorcida daqueles por trás da cortina. Por esta razão, corujas podem ser vistas de forma onipresente em locais sinistros como Bohemia Grove, um parque sacrificial de 2.700 hectares da elite mundial situado na floresta de sequoias de Monte Rio, na Califórnia, ou até mesmo sendo promovida como algo da moda para as massas de jovens impressionáveis pelo mais recente ídolo pop, de mente controlada, um cantor, celebridade ou ator fantoche dos iluminados. Então vamos lá, vamos ver aí as fotos. Eu só queria também falar aqui o seguinte. Esse vídeo está sendo feito pelo Movie Maker 2012. E eu não estou entendendo por que está saindo assim as letras. Até porque todas as fotos que eu estou pondo, eu converti de Word para PDF. E converti de PDF para JPEG. Isso aí é um troço bem simplesinho de fazer. Qualquer um aí consegue fazer sem... menos de 5 minutos você consegue pelo YouTube achar e fazer. É muito simples e muito fácil. Mas aí, quando eu abro aqui na foto, cara, sai uma beleza, sai tudo bonitinho. Mas lá no Movie Maker tá saindo tudo embaçado. Não estou fazendo isso de onda.
tá? Não estou fazendo isso de onda para você achar que o que eu estou falando é mentira. Não tô. Eu vou pôr todas essas fotos lá no meu Facebook. facebook.com/Armando Trotti e facebook.com/apostasia. Depois, se você quiser ir lá ver, você pode ver, tá bom? Vamos ao próximo texto. Minerva. Minerva, deusa, especialmente aquela ou aquelas mulheres que ostentam uma tocha ou chama eterna. Têm sido muito utilizadas como símbolo perverso dos Illuminati. Quer se trate de Minerva, que também você pode conhecer ela como Vênus, como Ísis, como Colúmbia, como Europa, ou até mesmo a mais moderna, Virgem Maria. Todos os tipos de encarnação da deusa mãe são realmente simbólicas do arquetipo babilônico da rainha Semíramis, ou prostituta da Babilônia, a quem a elite ocultista reverencia com muito fervor, e suas inúmeras imagens podem ser vistas colocadas em posição de destaque em todas as instituições dos iluminados, controladas pelo mundo afora. Enquanto para os desinformados, isso é, para a massa, para aquele que acha que só aquela vidinha que ele está levando já basta, igreja, senta, levanta, canta, vê lá um ou outro sendo curado, fala um pouquinho daqui, fala um pouquinho dali, a pessoa já aceita e acha que já está falando. Para esses daí que são os desinformados, tudo bem, tá? Ela é uma bela deusa segurando uma tocha que ilumina e não parece particularmente sinistra. Para os iluminados, ela é muito usada como meio para simbolizar suas crenças obscuras. Isso é uma pessoa que tem a luz, que retém a luz na sua mão. A deusa representa o equivalente feminino de divindades masculinas demoníacas como o próprio Satanás. O portador da luz, sem os quais as linhagens dominantes acreditam que não haveria nenhuma raça de escravos sobre os quais dominaram, e por esta é a razão pela qual nós repetidamente vemos tanta atenção sendo dada hoje em dia, tanto para deusa e para a chama, através de inúmeros meios de comunicações controlados pelos iluminados. A tocha olímpica, por exemplo, que foi usada pela primeira vez em 1936 pelos nazistas em sua cerimônia, agora é usada em todas as Olimpíadas. É engraçado, né? E as pessoas adoram aquilo, vai lá ver e tudo. Permitindo que as massas inconscientemente possam se aquecer à luz de Satanás, ou Lúcifer, ou Diabo, Capiroto, não importa o nome que você dê. Eu acho que esse Lúcifer é um nome muito bonito para ele, porque Lúcifer significa o que tem luz, o que dá luz, o que retém a luz. Enfim, eu não gosto de falar esse nome dando ao inimigo das nossas almas o nome que ele retém a luz da minha vida. Não, quem retém a luz da minha vida é o Criador, que através de seu Filho, Salvador, que muitos conhecem como Jesus, ele que tem a luz da minha vida, não é o diabo não. Então por isso que eu não gosto de falar esse nome. Também não gosto de falar o nome de Jesus não, porque o nome de Jesus é um nome pagão. Tá? É um nome pagão que significa o homem cavalo. Ou, se você for buscar lá no grego, vai significar o porco cavalo. Mas enfim, vamos lá. Enquanto quase que todas as grandes celebridades femininas passam por uma fase previsível de deusas globais, o que dá ao entendimento dos iluminados um impulso à sua agenda oculta. A sua agenda oculta. Isso é, não adianta você chorar, não adianta você reclamar,
ele já tem uma agenda programada e isso cada vez mais está sendo posto em ordem, em dia, tá? E a gente agora vai entrar no assunto do 666, ou a mão chifrada, ou enfim. Isso daí é um outro símbolo que é muito bom você saber para que você entenda. Frequentemente, aqueles em posições de poder e influência podem ser vistos fazendo gestos estranhos que a maioria de seus seguidores inconscientemente nem sequer percebem e muito menos acreditam que simboliza algo desagradável. Tanto os líderes mundiais como celebridades idólatras têm sido pegos várias vezes pelos mais vigilantes entre nós fazendo o que são sinais de mão essencialmente satânicos na frente das massas. Os dedos 666 ou sinal OK é o sinal dos chifres, têm sido adotados por aqueles que têm autoridade para exibi-los, descaradamente à vista de todos a sua fidelidade para com o lado escuro do ocultismo. Enquanto a maioria das pessoas provavelmente considera o sinal dos chifres como sendo nada mais do que gesto inofensivo, significando o amor pela música heavy metal, isso é o rock, né? O gesto foi apenas adotado pela subcultura do gênero durante os anos 70, quando usado pelos iluminados e seus asseclas. No entanto, o antigo símbolo representa os chifres de Satanás. O diabo, ou o deus cabra, que eles repetidamente reverenciam em todo o seu simbolismo sinistro, Obama, Bush, Clinton e o resto dos homens de ternos escuros no controle, com certeza não são prováveis e obstinados fãs de heavy metal, pois são vistos casualmente virando as pontas dos dedos para frente de milhões de pessoas. Eles não estão mostrando sua predileção por um determinado gênero musical, mas estão, na verdade, saudando a seu Senhor das Trevas. Senhor, quando você passa ele para o hebraico, quando você põe do português para o hebraico, vira Baal, tá? Senhor e Baal é a mesma coisa. O próprio Satanás, como alternativa, o sinal OK, enquanto legitimamente usado por mergulhadores para comunicar-se debaixo da água, por exemplo, é mais frequentemente utilizado pelos peões da indústria do entretenimento na frente das câmeras para sinalizar o número da besta, que é o 666. Quando você faz o sinal OK, os 3 dedos que fica levantado, mais o círculo, que o dedo indicador e o outro lá, se não me engano, é o polegar, fica igual uma bola e fica mais 3 dedos levantados. Então, quando você olha aqui dali de longe, parece que são 3, 6, 666. Por isso que está sendo falado sobre isso aqui. Na frente das câmeras para sinalizar o número da besta. Eles têm vendido sua alma para que, através dos iluminados, em troca de fama e fortuna incalculável, seja uma sinalização como uma espécie de deformado ou obrigado. Os que amam ao diabo. Para significar outro significado paralelo para esta sinalização do lado satânico, os adoradores do diabo também ocultam o símbolo triplo nos estabelecimentos que eles controlam para detonar sua natureza subliminar. Que se trate de empresas ou bonecos ou celebridades idolatradas, o símbolo do 666 nunca é facilmente percebido. O esquadro e o compasso. A maçonaria, a maior sociedade secreta do mundo, sempre foi intrinsecamente ligada aos iluminados.
Mas ressaltando aqui, quem inventou a maçonaria foi a Igreja Romana. E os últimos 3 graus foi o Papa que fez, tá? Voltando aqui ao assunto. Efetivamente, sendo uma pirâmide dentro de uma pirâmide, a fraternidade, sem surpresas, traça as suas raízes de volta para a Babilônia. E hoje é usada como um meio para canalizar e ocultar a informação esotérica que somente os poucos da elite permanecem a par. Principal símbolo da maçonaria é o esquadro e o compasso maçônico que cercam uma maiúscula letra G, enquanto o esquadro e o compasso representam as ferramentas do arquiteto. A letra G representa Deus, o grande arquiteto do universo. Gadu, para mais informações, leia o nosso artigo, O Grande Arquiteto do Universo. Ele é Deus? Gadu, G-A-D-U, G-A-D-U. É também um nome dado ao bode, que você vê lá dentro daquela estrela de 5 pontas. Mas enfim. Que tanto os maçons e os iluminados igualmente adoram. O Deus secreto que estes psicopatas adoram, no entanto, é muito diferente da divindade benevolente dos cristãos. Muito cuidado quando eles falam de Deus. Os graus mais baixos da sociedade secreta, ou o que a maioria das pessoas consideraria a maçonaria, em sua totalidade, na verdade, não detém autoridade real. Em vez disso, são os escalões superiores invisíveis, que só os poucos iniciados alcançam, que são os que detêm os segredos reais. Albert Pike, um soberano grande comendador do rito escocês da maçonaria e satanista, em uma carta ao companheiro do alto escalão maçom, Giuseppe Mazzini, supostamente previu 3 guerras mundiais que levariam à dominação global ou uma nova ordem mundial, com a terceira sendo causada por diferenças entre os sionistas políticos e o do mundo islâmico. Aqui fala bem claro, Albert Pike, um soberano grande comendador do rito escocês. Ele é soberano, não sei pra quem, que pra mim não é. Eu não sei nem quem é esse cara. E se ele passar por mim, cagueando, porque eu não sei quem é. Vamos lá. Diferença entre os sionistas políticos. Isso é o que a gente está vendo hoje. Os muçulmanos quebrando o mundo todo aí, ninguém fazendo nada. Considera esta previsão. Então, ao levar em conta o lema dos 33, Ardo Ab Chao, ou Nova Ordem do Caos. A expressão latina que significa ordem no caos, um lema do 33º grau e tendo a mesma alusão como Lubec e Tenebres, que vem neste trabalho, a invenção deste lema é ser atribuída ao Conselho Supremo da Petite escocês, antigo e aceito Charleston. É a primeira vez na patente de Conde de Grace, de 1º de fevereiro. Em 1802, quando de Grace, depois que levou a educar para a França e estabeleceu um Conselho Supremo lá, ele mudou o lema e, de acordo com Lenin, Ordo Ab Hoc, ordem. Fora disso, foi usada por ele e seu conselho em todos os seus documentos. Se assim for, era simplesmente um erro. Fonte: Enciclopédia da Maçonaria de Mackay. E não é difícil ver que os níveis mais elevados da maçonaria desempenham um papel significativo como parte para ajudar a fomentar a agenda Iluminados.
pentagrama. Junto com o pentagrama, eu botei o falo, o compasso, Rotary Club, faltou o 666, que todo mundo sabe o que é, e a estrela de 5 pontos, que também todo mundo sabe o que é. Mas eu botei aí alguns aí, o falo, eu até botei uma imagem que botaram diretamente do capiroto, com um falo bem grandão, que falo nada mais é do que o pênis, e para você que não sabe o que é pênis nada mais é do que o seu órgão sexual, o peru. Eu botei aí, não se choque, por favor, tá? Não se choque, até porque você tem que parar de ser religioso. Parar de sentir culpa naquilo que você não tem culpa. Vamos lá. O pentagrama invertido, um dos símbolos mais prolíficos do satanismo, tem sido usado pelos Illuminati ao longo da história para significar sua estrutura de crenças obscuras e luciferianas. Intervendo um símbolo, você atribui um significado oposto e assim. No caso de um pentagrama invertido, um pentagrama padrão é transformado em um símbolo sinistro de magia negra, ocultismo e satanismo, que a maioria das pessoas provavelmente não notariam e nem mesmo reconheceriam como sendo diferente de qualquer outra estrela. Dentro das linhas do pentagrama invertido fica a cabeça de Baphomet ou Baphomet, que é o bode da maçonaria. O deus bode demoníaco que os iluminados idolatram. Dentro de seu centro encontra-se também um pentágono, a mesma forma e nome do edifício do Departamento de Defesa lá dos Estados Unidos. Grande porcaria. Que tem sido responsável pela administração de quantidades incalculáveis de violência e agressão contra a humanidade desde a sua criação, que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Para quem não sabe. Então, na capital satânica do mundo, que é Washington, lá nos Estados Unidos, e não é lá, capital satânica do mundo é Roma com Israel, mas enfim, deixa isso quieto. Vemos o agrupamento real de suas ruas formando um pentagrama invertido que aponta diretamente para a Casa Branca. Coincidência? Não sei. Continuem a pensar assim se quiserem ser condicionados. Tanto o pentagrama invertido e o deus bode Baphomet, ou Baphomet, também já se infiltraram na indústria do entretenimento, iluminados significativamente como astros, rap, fantoches, pop, representando igualmente, repetidamente, referências simbólicas a ambos em seus vídeos de música como um meio para subconscientemente plantarem as sementes satânicas nas mentes maleáveis daqueles que os estão assistindo ou adorando, sim, pois são chamados de ídolos. Vê lá, Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Vê lá o que significa ídolos. O que um ídolo é para o Criador. O Sol. Junto com o Sol, que sabemos que a Igreja Romana, junto com as igrejas evangélicas e mais outras religiões pagãs, como espiritismo, como catolicismo, como a maçonaria, eles adoram o Sol e guardam o domingo como sendo o dia do Sol. Você pode ver isso em qualquer calendário, porque todos nós sabemos que todos os dias da semana é tido como primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. O primeiro dia da semana é o domingo e o último dia da semana é o sábado. A invenção de pôr nome em cada dia da semana foi coisa feita pelo homem. Como eu já mostrei em alguns vídeos que está lá no youtube.com/aprendendo mais, youtube.com/apostasia na sua religião, youtube.com/se converta. Tá lá, só você ver lá. O porquê que foi gerado
para cada dia da semana e para cada mês do ano um nome, tá? Mas vamos lá. Sol. Os iluminados são essencialmente um antigo culto ao Sol. O Sol que representa Lúcifer, o portador da luz. E isso não é nenhuma surpresa, já que o Sol e seus raios os iluminam de conhecimento, desempenhando um papel importante em seu simbolismo natural. Enquanto a maioria das pessoas, incluindo aqueles que podem ter diretamente adorado o Sol no passado, nunca iriam considerá-lo como algo de sinistro. Os iluminados leva isto de uma outra forma, distorcendo seu significado como apenas mais uma das trilhões de estrelas do universo e usando-no como um meio subversivo de simbolização de uma divindade satânica. O anjo caído, ou portador da luz, e que os que são e que estão no controle acreditam que estão em última instância assumindo as funções diretas dele aqui, espalhando os raios do seu domínio por toda a Terra. O segredo do seu simbolismo permeia todas as propagandas do governo e entidades corporativas religiosas, estragando a sua espiritualidade e entorpecimento as mentes com o chamado entretenimento, a fim de enganar as massas para que inadvertidamente adorem a mesma divindade demoníaca que os iluminados insanos fazem. Antes de eu ler esse último texto, eu venho lembrar de novo aí, que não é bobeira minha, eu não fiz isso para vocês ficarem grilados. Como eu te falei, eu peguei uma coisa escrita no Word, passei para PDF, e do PDF passei para JPEG. Sendo que quando eu abro aqui a foto do JPEG no computador, tá perfeito a imagem. Não tem nada borrado, nada, nem um pouquinho, nada. Só que quando eu jogo do JPEG para o Movie Maker, que eu estou fazendo pelo Movie Maker, o vídeo, as letras ficam borradas. Por isso que eu estou lendo. Porque é muito importante você saber sobre o que está escrito aqui. Eu não sou profissional da mídia, então se eu li um pouquinho errado, se a minha voz está um pouco grossa ou fina demais, é porque eu nunca fiz locução de voz, eu nunca preparei minha voz para ser um locutor. Então eu te peço isso aí, que você entenda essa minha posição e me ajude aí, me adicionando no seu YouTube, pedindo amizade no Facebook. Como eu te falei, eu tenho vários canais no YouTube, mas os 3 mais que eu dou é o Aprendendo Mais, Apostasia na Sua Religião ou Se Converta. Se você botar lá youtube.com/apostasia na sua religião, youtube.com/se converta, youtube.com/aprendendo mais, você vai ver que vai aparecer lá o canal. É só você se inscrever no canal. Também tem o Facebook, são 2. facebook.com/Armando Trotti e facebook.com/apostasia. Armando é o nome de um homem, Trotti, sobrenome, Armando Trotti, não é meu nome. Eu fiz isso aí porque eu ia fazer um canal só para faculdade, sobre as coisas ruins que acontecem lá dentro. Mas só que aí eu vi que juridicamente ia ficar meio complicado, que eu ia ter que usar imagem de pessoas, nome de instituição. Eu achei melhor não fazer. Mas assim, se você quiser,
pode fazer. Já estou te dando uma ideia para você saber o que você fazer, porque é aquilo. Não é fácil você usar nome de instituição particular, federal, estadual, municipal, ainda botar rosto de pessoas, voz de pessoas. Então isso aí mexe com muita coisa, muita gente, muita lei. Aí eu achei melhor não. Aí para não desfazer o Facebook, aí eu botei também como sendo mais um canal para ajudar as pessoas a entender o que é ocultismo. Não estou acusando ninguém, mas é isso aí. Meu nome é Oliveira e eu espero que você seja feliz. Me ajude aí, me adicionando no seu YouTube e me adicionando aí no seu Facebook. Vamos lá, a última leitura de hoje. A pirâmide e o olho que tudo vê. Conjuntamente, em primeiro lugar, estão as pirâmides e o olho que tudo vê. Naturalmente, os símbolos mais óbvios e comumente usado dos Illuminati e de qualquer um que queira ser notado como sendo parte dos Illuminati, também conhecido como Olho da Providência, a pirâmide dos Illuminati foi adicionada ao projeto original do chamado Grande Selo dos Estados Unidos em 1776. Coincidentemente, também o ano em que os Illuminati da Baviera foi fundado, e até hoje continua a ser uma característica proeminente da nota de maior circulação do planeta, a nota de dólar. Isso é a nota de $1, tá? Supostamente simbolizando a iluminação que os iluminados acreditam terem alcançado. A pirâmide e o olho que tudo vê também representam hierarquia e controle. E como acontece com grande parte do seu simbolismo oculto e tedioso, a pirâmide remonta às linhagens de antigos governantes egípcios e mais antes ainda dos sumérios, que os psicopatas no poder hoje acreditam que são os descendentes distantes com o olho que tudo vê. Apresentando o olho de Horus, um símbolo da autoridade real no Antigo Egito. A pirâmide também possui 13 etapas de degraus, que alguns dizem que representam as 13 linhagens dos Illuminati, que dominam o mundo, e o fato de que ela permanece incompleta significa a obra inacabada que agora está sendo realizada pelos iluminados, a fim de alcançar uma nova ordem mundial, que é o Orwelliano, o Grande Irmão, de 1984, que é o filme ou o livro, cujo topo será o Anticristo, a besta, o filho da perdição. Há, naturalmente, numerosos outros símbolos dos iluminados ocultos utilizados por aqueles que estão no topo da pirâmide, que eles utilizam para se comunicar e para lavar o cérebro e o engano. Mas estes 10 mais que coloquei acima estão entre os mais comuns e bem propensos a serem notados por aqueles que têm os olhos abertos para ver, sejam escondidos dentro da arquitetura das instituições religiosas e governamentais, ou fazendo parte da identificação de algumas das mais ricas empresas corporativas, ou piscando subliminalmente ao longo da mais recente oferta da indústria do entretenimento do Brasil.